Em tudo isso, Jó não pecou, nem cobrou de Deus tolamente. Jó 1:22. Nós aprendemos aqui que em atos de luto não precisamos pecar. Ouça, você tem permissão para chorar, você tem permissão para mostrar que sofre com suas perdas. Veja o que Jó fez. Jó se levantou e rasgou seu manto, raspou sua cabeça e, prostrando-se no chão, adorou. E, em tudo isso, Jó não pecou. A mãe chorou muito por seu filho e, ainda assim, ela pode não ter pecado. A dor de uma mãe e o amor de uma mãe são coisas sagradas. Quando um filho querido está de luto, essas podem ter sido não apenas lágrimas perfeitamente naturais, mas até mesmo lágrimas sagradas. O marido lamentou profundamente quando sua amada foi tirada dele. Ele estava certo. Eu deveria ter pensado muito menos dele se ele não tivesse feito isso. Jesus chorou. Mas há uma medida na expressão de pesar. Jó não estava errado ao rasgar sua vestimenta. Ele poderia estar errado se a tivesse rasgado em pedaços. Ele não estava errado em raspar a cabeça. Ele teria errado se tivesse arrancado o cabelo, como fizeram alguns que o desespero os transformou em maníacos. Ele deliberadamente pegou a navalha e raspou a cabeça. E nisso ele não pecou. Você pode usar luto. Os santos faziam isso em outras épocas. Você pode chorar, pois pode, talvez, ser um relaxamento de suas emoções tensas. Não contenha as inundações ferventes. Uma torrente de lágrimas do lado de fora pode amenizar o dilúvio de tristeza por dentro. Os atos de luto de Jó foram moderados e adequados, atenuados pela sua fé. Eu gostaria que os cristãos não seguissem com tanta frequência o caminho do mundo em seus funerais, mas tentaria deixar claro que eles não sofrem nem mesmo como os outros que estão sem esperança. Você pode usar preto desde que não se torne um estandarte de rebelião contra a vontade do Senhor. As palavras de Jó também, embora muito fortes, eram muito verdadeiras. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Se não dissermos mais do que a verdade, podemos dizê-lo se o tom não for de murmuração. Embora talvez às vezes seja melhor calar-se totalmente, como Arão, que se calou quando Deus tirou 2 dos seus filhos por terem pecado contra ele. Davi disse: não abri a boca, porque tu fizeste isso. Se não podemos manter um silêncio dourado, ainda que nossa fala seja prata, não devemos usar nada menos do que metal precioso. Jó pranteou, mas não pecou, pois pranteou e adorou como pranteou. É isso que recomendo a vocês que estão de luto neste momento ou sofrendo grandes aflições. Se você tem que cair no chão, adore ali diante do Senhor. Se o seu coração está abatido, imite os santos que se prostram e adoram a Deus. Acredito que parte da devoção mais verdadeira, pura, doce e forte veio a Deus de corações quebrantados pela tristeza. Lembre-se então que em atos de luto não há necessariamente qualquer pecado. Agora veja a segunda parte do verso. Jó não pecou e a frase que o explica é: nem acusou Deus tolamente. Aqui, deixe-me dizer que chamar Deus para nosso trono de julgamento é um grande crime e presunção. Diz o apóstolo Paulo: ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Ai daquele que contende com seu Criador. O Senhor é absolutamente soberano e não dá conta dos seus assuntos. Somos tolos usurpadores quando fingimos julgar o juiz de toda a terra, de todo o universo. Em segundo lugar, pecamos ao exigir que compreendamos a Deus, que Deus está sob a obrigação de se explicar a nós. Ameaçamos nos revoltar, a menos que Deus se retrate e se explique conosco. Bendito seja o seu nome, ele é inescrutável, e estou feliz por tê-lo assim, conhecê-lo assim. Você quer que seu Deus explique suas dispensações? Você não se contenta em acreditar nele? A exigência de explicação é incredulidade. Isso é, de fato, tornar-se mais sábio do que Deus. Vamos nos curvar diante dele sem questionar. Ele é Jeová, o grande eu sou, e isso encerra todo o assunto. Ele deseja que seus filhos sintam que o que ele deseja é sempre o melhor. Curve-se diante de Deus e prostre seus desejos, pensamentos e julgamentos diante do seu trono. O que ele faz é sábio, verdadeiro e gentil, e disso
temos certeza. Podemos facilmente acusar Deus de maneira tola, mas é melhor não acusá-lo de forma alguma, pois quem somos nós para chamar a atenção do Eterno? Acusamos Deus tolamente quando imaginamos que Ele é injusto. Ah, diz alguém, quando eu era mundano, prosperei, mas desde que sou cristão, tenho suportado inúmeras perdas e problemas. Você quer insinuar que o Senhor não o trata com justiça? Pense um minuto e se corrija. Se o Senhor fosse lidar com você de acordo com a justiça estrita, onde você estaria, se não no inferno? Se Ele agora chamasse você para prestar contas dos seus pecados e expor a espada nua da justiça, o que seria de você? Você ficaria imediatamente em desespero completo e muito em breve no inferno para sempre. Nunca acuse o Senhor de uma falha de justiça, pois isso é pecar contra o caráter do Deus Altíssimo. Alguns, entretanto, farão acusações tolas contra o seu amor. Como Ele pode ser um Deus de amor se Ele permite que eu sofra? Você se esquece da palavra "a quantos eu amo ternamente", pois essa é a palavra grega, eu repreendo e castigo. Quanto mais o Senhor te ama, com mais certeza Ele irá repreender todo e qualquer mal que Ele vir em você e irá te disciplinar. Você é tão precioso para Ele que Ele deseja torná-lo perfeito em toda boa obra para fazer a sua vontade. Deus a valoriza muito, minha irmã. Do contrário, você não teria que ficar tão frequentemente presa ao cadinho para remover todas as suas verrugas e fazer brilhar a joia da sua alma. Disse o mundano para mim quando eu estava com grande dor e fraqueza corporal. É assim que Deus trata seus filhos? Então estou feliz por não ser um. Como meu coração queimou dentro de mim e meus olhos brilharam quando eu disse que levaria uma eternidade de tanta dor como sofri antes de ficar no lugar daquele homem que falou assim do Deus Altíssimo. Achei que seria um inferno para mim duvidar da minha adoção e qualquer dor que eu pudesse sofrer seria insignificante, desde que eu soubesse que o Senhor era o meu Deus. Todo filho de Deus, sob tal provação e tal provocação, sentiria muito zelo pela honra do seu Senhor. Amados, estamos dispostos a aceitar o amor divino com todas as desvantagens, entre aspas, possíveis, pois o amor do nosso Pai é um peso infinito de glória. E todas as tristezas do tempo são apenas leves e momentâneas aflições, e duram apenas por um momento. Que doce é ouvir o Senhor dizer, como diz o hino: "No amor eu te corrijo, o seu ouro para refinar, para fazer você finalmente a minha semelhança brilhar." Infelizmente, às vezes, a incredulidade acusa Deus tolamente com referência ao seu poder. Achamos que Ele não pode nos ajudar em alguma provação peculiar. Jogue ao vento esses medos. Eles são indignos de nós e desonram nosso Senhor. Algo é muito difícil para o Senhor? Através da inundação e do fogo, Ele nos trará com segurança para casa. Podemos ser tão tolos a ponto de duvidar da sua sabedoria? Se Ele é onisciente, como pode permitir que estejamos em tal situação e afundemos tanto quanto nós afundemos? É o que alguns perguntam. Que loucura é essa? Quem é você para medir a sabedoria de Deus? Deve uma coruja começar a calcular a luz do sol? Ou uma formiga estimar as colinas da terra? Devem alguns minúsculos animálculos, brincando com miríades de outros em uma gota d'água, começar a traçar os limites do oceano? O que você é? Quem é você para opor o seu julgamento ao do Senhor Deus Todo-Poderoso? Você, menos do que nada, você vai censurar o infinito. Um verme do pó, você vai denunciar o Deus Todo-Poderoso? Esteja tão longe de você isso, como o Oriente está do Ocidente. Jó não fez, pois ele não pecou, nem acusou Deus tolamente. Este verso nos ensina que caminhar através de grandes provações sem pecado é a grande honra dos santos. Se formos provados e sairmos dela nus como quando nascemos, não precisamos ter vergonha. E se sairmos da provação sem pecar, então a grandeza da aflição aumenta a honra de nossa vitória. Em tudo isso, Jó não pecou. O tudo isso é uma parte da glória com a qual a graça o cobriu. Suponha que sua vida fosse tranquila. Suponha que você tenha sido criado com ternura desde criança. Suponha que você fosse bem educado, tivesse uma fortuna suficiente para satisfazer todos os desejos e tivesse um casamento feliz.
Suponha que você estivesse livre de doenças e estivesse acima dos cuidados, como um trabalho árduo e uma grande tristeza. E então, certamente, você nunca será conhecido pela paciência. Quem teria ouvido falar de Jó se ele não tivesse sido afligido e passado pela provação? Ninguém teria dito a respeito dele: em tudo isso, Jó não pecou. Somente com sua paciência ele poderia ser aperfeiçoado e imortalizado. Suponha que seu histórico seja, desde o nascimento, um sofredor, por toda a vida um lutador, em casa um lutador e no exterior um soldado e cruzador. E apesar de tudo isso, cheio de alegria e paz, por meio da forte fé, tentado ao máximo, mas encontrado fiel. Em tal crônica há algo que vale a pena lembrar. Não há glória em ser um soldado de cama de penas, um homem enfeitado com lindos uniformes, mas nunca embelezado por uma cicatriz ou enobrecido por uma ferida de batalha. Tudo o que você já ouviu falar de um soldado assim é que suas esporas tilintam na calçada enquanto ele caminha. Não há história para este cavaleiro de topete. Ele é apenas um dandy. Ele nunca sentiu o cheiro da pólvora em sua vida. Ou se sentiu, ele pegou seu frasco de perfume para matar aquele odor que estava incomodando a ele. Bem, isso não fará muito sentido na história das nações. Se pudéssemos escolher e fôssemos tão sábios quanto o próprio Senhor, deveríamos escolher os problemas que Ele nos indicou e não nos pouparíamos uma única angústia. Quem quer remar em um lago com patos a vida toda? Não, Senhor. Se o Senhor nos convidar a ir sobre as águas, deixe-me lançar-me nas águas profundas. Aqueles que são elevados aos céus pelas ondas e depois descem novamente para as profundezas, esses veem a obra do Senhor e suas maravilhas nas profundezas. Desconfortos e perigos nos tornam homens e então não lidamos mais com coisas infantis, mas com questões eternas. Se não tivéssemos problemas, no final seríamos mudos por falta de temas para falar. Mas agora estamos armazenando incidentes que valem a pena contar a nossos irmãos e irmãs quando nos juntamos ao círculo familiar diante do trono. As almas experimentadas podem falar da infinita misericórdia e amor de Deus que as ajudou e libertou. Afinal, dê-me uma vida interessante, e se é para ser uma vida interessante, então deve ter sua cota de problemas, como a de Jó. Então será o céu ouvir o veredicto do grande juiz: em tudo isso o meu servo não pecou. A honra de um cristão, ou, deixe-me dizer, a honra da graça divina de Deus em um cristão, é quando agimos de maneira que obedecemos em detalhes, não esquecendo nenhum ponto do dever. Em tudo isso Jó não pecou, nem no que ele pensou, disse ou fez, nem mesmo no que ele não disse e não fez. Em tudo isso Jó não pecou. Temos a tendência de nos fecharmos em nosso próprio quarto e nunca mais sairmos para o mundo, nem tentar falar ou agir mais. Certamente, isso seria um grande branco e uma mancha em nossas vidas. Não, não, não. Não devemos dizer: não falarei mais em nome do Senhor. Continue falando, continue atuando, continue sofrendo. Lute no meio das ondas, cristão. Nade, se for necessário, até outra margem, e que a infinita misericórdia de Deus seja vista em levá-lo até lá. Aumente sua vida com ação e enfeite-a com a paciência, de modo que se diga: em tudo isso ele não pecou. Deus nos conceda uma obediência detalhada, um seguimento completo do Senhor, um perfeito funcionamento dos pontos de serviço minuciosos. Sinto que devo acrescentar exatamente isso. Enquanto eu li o versículo inteiro, parecia muito seco para mim, então eu o molhei com uma lágrima. Em tudo isso Jó não pecou, nem cobrou de Deus tolamente. E ainda assim eu, que sofri tão pouco, tenho pecado muitas vezes e temo, em tempos de angústia, acusado Deus tolamente. Queridos amigos, isso não é verdade para alguns de vocês. Se for assim, deixe suas lágrimas seguirem as minhas. Mesmo assim, a lágrima não lavará o pecado. Voe para a fonte cheia de sangue e lave-se dos pecados da impaciência, pecados de petulância, pecados de rebelião e pecados de descrença. Esses são pecados reais e devem ser lavados no sangue do Cordeiro. Como essa fonte é querida para nós!
Quão querida para você que muitas vezes tem que se deitar na cama e sofrer, pois você ainda peca. Quão querida para nós que temos saúde e força para servir a Deus, pois vemos o pecado em nossas coisas sagradas e precisamos ser purificados de sua contaminação. Você que entra no negócio todos os dias e se mistura com todo tipo de gente no trabalho, quanto precisa se lavar diariamente? Vem, amado, vamos juntos e digamos: Senhor, nos perdoe. Eu gostaria de dizer um pouco a alguns de vocês que não são povo de Deus. Suponha que eu fizesse um resumo de suas vidas e escrevesse desta forma: gostava da alegria, passou muitos dias em diversão frívola, às vezes ficava bêbado, ocasionalmente usaria linguagem profana e assim por diante. Quão falsamente eu falaria se dissesse: em tudo isso ele não pecou. Ora, em tudo isso você não faz outra coisa senão pecar. Deus carregou suas mesas, cobriu suas costas, manteve você com saúde e prolongou suas vidas. E em tudo isso você não fez outra coisa senão pecar e agir tolamente para com Deus. Eu quero que você venha, então, para a mesma fonte da qual eu falei a meu respeito e a respeito de todos nós, e clame hoje: lava-me, Salvador, ou eu morro. Você tem sido o oposto de Jó. Você pecou em todo o seu conforto e misericórdia, e nunca mostrou a devida gratidão ao bendito Deus. Você só fez mal contra ele. O Senhor nos põe todos de pé e então pode nos ajudar em todos os problemas futuros a permanecermos firmes e não pecar. Eu sei que alguns de vocês estão entrando em provações ferozes agora. Você tem a perspectiva disso em mente agora, hoje. E sentado aqui, você se sente deprimido com isso. Não comece a desanimar, mas seja duplamente diligente na oração. Preocupe-se mais em não pecar do que não sofrer. E ore diariamente: Senhor, se me conduzes por essa estrada difícil, mantém os meus pés para que eu não tropece. E me preserve até o fim com roupas imaculadas da sujeira deste mundo. Não vou pedir mais nada de ti, mas uma coisa: Pai Santo, guarda-me como um filho querido, obedecendo e servindo-te com todo o meu coração, alma e força, até que eu suba mais alto para habitar contigo para sempre. Que o Senhor ouça todos vocês no dia da angústia e os preserve até a última hora da vida, sem mácula e sem culpa. Então ele será glorificado em você e você terá alegria indizível e cheia de glória. Em tudo isso, Jó não pecou, nem cobrou de Deus tolamente. Jó 1, 22.